De onde vim e para onde vou? É o tema que nós vamos analisar hoje, é um tema muito importante. É um tema que parece simples, né? Eu vim de Deus e vou para o céu, mas não é tão simples assim, não é? Temos que perceber as nuances, os detalhes, o que as religiões pensam, o que as pessoas pensam. E no meio que estamos inseridos, temos parentes, amigos, familiares, colegas de trabalho, que um pensa de uma maneira, outro pensa de outra forma, mas nós temos que estar amparados, temos que estar abalizados na palavra do Senhor. Essas perguntas são feitas pela maioria das pessoas, porque o ser humano é curioso por natureza e deseja saber qual é a sua origem e qual será o seu futuro. O ser humano é curioso por natureza. Para a religião hindu, por exemplo, a reencarnação é a sua crença mais importante. O hindu existe a partir de um outro ser vivo que já existiu e ele vai reencarnar-se em outro ser que virá após ele. Para o hindu, os pensamentos, as ações, a fala, o todo, estão relacionados com a sua reencarnação. E esse sistema, ações, pensamentos, personalidade, reencarnação, o leva ao karma. E o que é o karma na religião hindu? O karma é o estado de perfeição alcançado pelo crente daquela religião após várias encarnações ou reencarnações. E depois disso, então, estão preparados para entrarem no paraíso. Eles pensam assim, não é? Assim também, de uma forma muito parecida, pensam os budistas, os mitraístas, pensa a religião do confucionismo, do shintoísmo, essas religiões que estão inseridas na China, no Japão e nas partes da Ásia. Os islamitas, por exemplo, e os cristãos aceitam que Deus criou o mundo. Os cristãos aceitam que Deus criou o mundo. Os islamitas aceitam que Alá criou o mundo. Alá é Deus na língua deles. E nós, tanto cristãos como os islamitas, descendemos de Abraão, né? Eles de Ismael e nós de Isaac. Ok? Mas nós até admitimos que viemos de um Deus criador. Mas o destino, para onde vamos, aí então nós divergimos bastante também em relação a eles. Para você, de onde viemos e para onde é que nós vamos? O primeiro ser humano que existiu não foi um bebê e nem teve uma mãe e um pai biológico. Todos nós sabemos disso, né? Foi criado por Deus. Quem foi? Adão. E depois de Adão veio Eva. Foram formados já adultos. Nós não temos dúvidas disso. Nós acreditamos nisso porque a Bíblia assim ensina. E nós temos um texto que está em Gênesis, no capítulo 1. Aliás, capítulo 2, verso 7. Gênesis 2, verso 7. Que diz assim: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Então, ao nós analisarmos esse texto, nós concluímos que nós somos uma alma, nós não temos uma alma. Se somos uma alma, a alma que pecar, essa vai morrer. E quando nós morremos, ficamos inconscientes até a ressurreição. Se acreditamos que temos uma alma, aí vamos ter que acreditar também naquilo que se vê na televisão, nas novelas, nos filmes de Hollywood, que quando a pessoa morre, sai uma alminha branca e vai para algum lugar. Não é assim que a Bíblia ensina. Nós somos uma alma, nós não temos uma alma. É importante nós pensarmos assim, teologicamente falando. E ao criar o ser humano, Deus demonstrou sua sabedoria em cada detalhe. Percebem as íris dos olhos, como são perfeitas? Deus cuidou de tudo. As nossas mãos, os nossos pés, os órgãos vitais que cada um tem, tudo isso mostra que Deus nos criou únicos e muito complexos, por dentro e por fora. E Deus usou as suas próprias mãos para dar forma ao nosso corpo. Você já pensou por que Deus usou o barro e não outro material para criar Adão? E depois Eva saiu da costela de Adão? Por quê?
Deus usou a terra para percebermos a nossa fragilidade, a nossa simplicidade e fraqueza. E em Gênesis 1:7, nós lemos assim, Gênesis 1, verso 7, mostra que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Gênesis 1, 27. 1, 27. Criou Deus, pois, o homem, à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Diferentes dos animais, não é? Nós temos a forma física de Deus. Mas não só. Quando a Bíblia diz que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, é também nos aspectos moral e espiritual. Emocional, moral e espiritual. Se Deus ama, nós também temos a capacidade de amar. Se Deus perdoa, também Ele nos concedeu a capacidade de perdoar. Então, se Deus preparou um lugar, se Deus mora no céu e preparou um lugar especial para nós, e fomos criados à sua imagem, nós temos esse anseio, temos esse desejo também de estarmos com Deus por toda a eternidade. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus em tudo, holisticamente falando, como um todo, fomos criados à imagem de Deus. Não apenas no aspecto físico, uma cabeça, braços, corpo, conforme geralmente nós pensamos, não é? E assim como Adão foi criado por Deus, Eva veio da costela de Adão, todo ser humano veio à existência através do ventre da mãe, e aqui nós estamos. E é curioso que, quando lemos na Bíblia Sagrada, onde ela descreve o ato criador de Deus, nós ficamos maravilhados. Sabendo que viemos das mãos de Deus, ficamos felizes, sentimos-nos mais confortáveis do que pensarmos que viemos de uma poeirinha que evoluiu, chegou até nós, não é? E nós lemos em Isaías, capítulo 45, portanto, você pode acompanhar na Bíblia, na sua Bíblia, em papel ou digital. Vamos ler aqui 3 versículos. Isaías capítulo 45, versos de 10 a 12. Diz assim: Ai daquele que diz ao pai, por que geras, e à mulher, por que dás à luz? Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, aquele que o formou. Quereis acaso saber as coisas futuras? Quereis dar ordens acerca dos meus filhos e acerca das obras das minhas mãos? Eu fiz a terra e criei nela o homem. As minhas mãos estenderam os céus, e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Deus é maravilhoso. Então, esse texto mostra os atos criadores de Deus. Muito bem, nós entendemos, nós aceitamos que Deus criou o mundo em 6 dias de 24 horas. Estamos de acordo com isso? Nós todos aqui podemos estar de acordo, ou quase todos. Mas se fizermos essa pergunta numa universidade, no meio dos estudantes que têm um outro pensamento, nós podemos receber várias respostas, e esse é um assunto que dá pano para manga, né? Conforme tem um ditado que diz assim, dá assunto para uma semana inteira. A Bíblia diz que houve tarde e manhã o primeiro dia, então é um dia de 24 horas. Quando Deus criou o mundo, criou em 6 dias de 24 horas. Em Jó, capítulo 26, verso 7, eu não vou ler, eu vou apenas mencionar esse texto. Ele estende os céus do norte sobre o espaço vazio, suspende a terra sobre o nada. Vejam que texto interessante. E se você abre esse assunto para as universidades, para um doutor em ciência ou para um cientista qualquer, dá assunto para conversarmos bastante também, porque ele vai dizer que não acredita na Bíblia. Um ateu, por exemplo, e uma boa parte dos cientistas, eles acreditam nas suas teorias, naquilo que criam e colocam a Bíblia de lado. Mas quando nós dizemos que antes de Copérnico e Galilei definirem a órbita da Terra, rotação, traslação, antes desses cientistas e outros dizerem que a Terra fica suspensa, que a Terra é redonda, Isaías já dizia isso, Jó já disse isso, a Bíblia antes da ciência já existia, da ciência descobrir estas coisas já existia, Deus já tinha dito. E é curioso que não há nenhuma
contradição entre Bíblia e ciência. Ao contrário, a ciência completa-se na Bíblia e a Bíblia na ciência. Por quê? Porque é Deus que criou o ser humano, Deus é que nos criou, Deus que organizou o espaço e os astros em sua órbita perfeita não podia evoluir e chegar onde está e estar nessa harmonia perfeita. E nós, com a complexidade do ser humano, estarmos aqui, não podíamos ter evoluído de forma alguma. Viemos das mãos criadoras de um Deus que fez o mundo em 24 horas, cada dia. Primeiro dia, Deus criou a luz. Segundo dia, Deus criou a expansão dos céus, água, ar e atmosfera. Acima de nós, água, abaixo, água. Criou a atmosfera, criou condições para respirarmos, para vivermos, para os animais que seriam criados depois aqui habitarem. No terceiro dia, Deus criou o solo e a vegetação. E no quarto dia, criou os astros do nosso sistema solar, né, da nossa galáxia que é a Via Láctea. Então Deus criou o Sol, a Lua e as estrelas. E um argumento interessante também para mostrar que o dia foi criado em 24 horas, conforme diz Êxodo, e não conforme Gênesis, e não conforme diz a ciência barata hoje, que quer mostrar algo contrário daquilo que Deus disse, é o processo da fotossíntese. Se no terceiro dia Deus criou a vegetação, e se o dia não fosse de 24 horas ou de milhares de anos, conforme pretendem, conforme querem dizer, não teria condições de ter vegetação, porque o Sol, a Lua e as estrelas que dão condições para o processo de fotossíntese, foi criado no quarto dia, logo a seguir. Tempo suficiente para a vegetação florescer, tornar-se viçosa e ter condições de habitação aqui na Terra. Quinto dia, Deus criou os animais marinhos e as aves. No sexto dia, Deus criou os animais terrestres, Adão e Eva. E no sétimo dia, Deus criou alguma coisa também. O que é que Deus criou no sétimo dia? Quando nós vamos em Gênesis 2, diz: e havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra, descansou nesse dia. Deus criou o período do sábado, as 24 horas para serem obedecidas também, para o povo de Deus descansar, fugir do estresse todo e poder ter um período de descanso e adoração ao Criador. Deus é perfeito. Agora, entre sabermos de onde viemos e para onde vamos, é necessário sabermos por que nós estamos aqui, por que nós existimos. Você já pensou nisso? Quando vamos ali em Gênesis capítulo 2, versos 15, 16 até o verso 20, Deus mostra claramente o objetivo porque Adão e Eva foram criados. Para lavrarem o jardim, para poderem cuidar dos animais, cuidar do solo, terem condições de plantar, de colher, de sobrevivência, tudo era perfeito, assim era. E também para terem comunhão com Deus. A Bíblia Sagrada diz que Deus, no finalzinho do dia, na viração do dia, vinha e entretinha comunhão com os nossos pais, não é? Por que nós aqui estamos? Certa vez o pastor Dwight Nelson, é um pastor adventista norte-americano, ele viu uma menininha tremendo de frio e a passar fome nas ruas de Nova York, numa das viagens que ele fez por lá. E ele fez uma pergunta: por que Deus via aquela situação e não fazia nada? Esta é a pergunta que não quer calar, não é? Entre os ateus e uma boa parte das pessoas. Se Deus existe realmente, se Deus é amor, por que as pessoas sofrem? Por que crianças morrem precocemente de acidentes? Por que há tantos problemas no mundo, né? E o pastor Dwight Nelson conta que ele fez essa pergunta para Deus, mas foi fortemente impressionado pelo Espírito Santo com o pensamento: Deus já fez alguma coisa, Ele me criou. Deus já fez alguém, Ele me criou, eu estou aqui. Não vai descer um anjo do céu para dar comida para aquela menina e nem dar abrigo ou agasalho para aquela moça que sofre ali.
Enquanto questionamos porque Deus não age em favor da humanidade, Deus pergunta, por que o seu povo parece não se importar com os necessitados? Temos uma missão aqui. De onde viemos? Viemos das mãos de Deus, nós concordamos. Nós abordamos de uma forma sintética, rápida, resumida, a nossa origem, né? Mesmo que a ciência, mesmo que na escola aprendemos de uma outra forma, não há dúvidas. A Bíblia Sagrada diz que nós viemos das mãos de um Deus Criador maravilhoso e que cuida de nós também, não é? Então, se concordamos que viemos das mãos de Deus e que Ele nos criou, então nós devemos admitir pelo menos 3 coisas aqui. Uma delas é que viemos do barro, e o barro é frágil. Deus nos criou? Ok. Então, viemos do barro. O barro é muito frágil, o barro quebra facilmente, não é? Até para respirar nós dependemos de Deus. Nós somos como o vento, diz a Bíblia Sagrada. Hoje existimos, amanhã podemos falecer. E Deus tem o controle da nossa vida. Não é assim? Somos tão frágeis que uma folha A4, quando mal manuseada, ela pode nos ferir, pode nos cortar. Uma tesoura, uma faca pode facilmente tirar a vida de uma pessoa. Somos mesmo muito fracos, muito fracos. Então viemos das mãos de Deus, então temos que admitir que somos muito fracos. E também devemos admitir uma outra coisa, que dependemos de Deus em tudo. Em tudo. Não é em algumas coisas, é mesmo em tudo. E esse assunto me reporta a um texto que está em Deuteronômio, capítulo 8. Deuteronômio é o 5º livro da Bíblia escrito por Moisés. Capítulo 8, versículos 17 e 18. É um texto maravilhoso que mostra a nossa total dependência de Deus. Diz assim, Deuteronômio 8, 17. Não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Então, tudo que temos, que somos, vem de Deus, o nosso Senhor. Até a nossa saúde, até a capacidade de ganhar recursos e de guardar, de gerir recursos, até a riqueza que alguns acumulam e que têm, vem de Deus. Isso pode ser comido pela traça, isso pode desaparecer de um dia para o outro. E a saúde também, a nossa saúde também, pode desaparecer a qualquer momento. E isso mostra que nós dependemos de Deus. E a outra lição rápida também, que está relacionada com isso que nós falamos, somos criaturas, não somos criadores. O ser humano, naturalmente, tendo uma boa saúde, tendo bons recursos, acha que é o dono de tudo, o dono da verdade. Somos criaturas, fomos criados por Deus. Portanto, quando as nossas expectativas são frustradas, isso significa que Deus está a nos dizer, tu não conduzes a tua vida, eu dirijo a tua vida, tu dependes 100% de mim. E aí nós devemos curvar a cabeça e dizermos, sim, Senhor, dependemos totalmente de Ti. Viemos de um Deus grandioso e poderoso. Somos frágeis e dependemos dEle. Estamos de acordo? Sim, estamos de acordo. Mas Ele cuida de nós. É um outro ponto também que precisamos estar de acordo. Ele cuida de nós. Quando vamos na Bíblia Sagrada e vemos os milagres que Jesus fez, o seu atendimento às necessidades das pessoas, nós lembramos de várias histórias. E uma história que eu me lembrei e anotei aqui, quero partilhar com vocês, está em Lucas 7. Lucas 7, vou ler apenas 3 versículos também. Lucas 7, é a história da viúva de Naim. Ela era viúva e perdeu seu único filho. Imagine a tristeza dessa mulher. Então, é curioso nós pensarmos que esse Deus grandioso, esse Deus poderoso que nos criou, que somos frágeis e que dependemos totalmente de Deus, dependemos dele, Ele não nos abandona, Ele cuida de nós. Lucas 7, 11 a 13, lemos assim.
Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos, e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor compadeceu-se dela e disse-lhe: não chores. Por que ela estava a chorar? Já não tinha o marido. O filho era a esperança que ela tinha de o filho conferir para ela uma melhor condição de vida socialmente falando, porque naquele tempo ser viúva era difícil para uma mulher. E ela tinha botado a esperança, colocado a esperança no filho, e o filho faleceu. E Jesus então disse: não chores, não chores. Que interessante, não é? Jesus vê o indivíduo, ele não vê a multidão. Ele parou tudo o que estava fazendo e, olhando para aquela senhora, disse: não chores, eu estou aqui, eu sou o Criador do mundo. Tu estás consolada agora, porque eu vou fazer algo bom para ti. E foi lá e ressuscitou o filho. E ela ficou toda feliz, não é? Deus vê o indivíduo, ele não vê a multidão. Diz a Bíblia que havia uma multidão ali. É interessante que a multidão vai até uma altura só. O indivíduo vai até o final. O indivíduo torna-se discípulo. O indivíduo compromete-se. O indivíduo envolve-se. O indivíduo aceita. O indivíduo abraça a causa. O indivíduo, ele recebe e retribui. A multidão, uma pessoa na multidão, não. A multidão vê, observa, vai embora. A multidão tende a criticar até. Você é indivíduo, é discípulo, ou você é multidão? O indivíduo entra na igreja, louva a Deus, adora ao Senhor, participa, aceita, se envolve, faz parte do processo, faz parte da equipa, do time, e prega o Evangelho, aceita participar e levar o Evangelho aos outros. A multidão não, a multidão vem, observa, vai embora, volta uma semana depois, ou 15 dias depois, ou um mês depois, e não tem muito interesse. De onde viemos? Já sabemos, não é? Das mãos de um Deus que nos criou, mas que não nos abandonou. Amém por isso. Há uma filosofia aí chamada deísmo. Os deístas dizem que Deus criou o mundo, mas olhou para cá, isso é muito complicado, eles não se entendem, eu vou abandonar o mundo e vou deixar as pessoas fazerem o que quer. Por isso que o mundo está nessa confusão e anarquia, dizem os deístas. Nós sabemos, não é, que não é assim. Estamos a estudar na lição da Escola Sabatina esse assunto complexo que é. Deus sabe tudo o que acontece contigo e comigo, tudo, por incrível que pareça. Portanto, não fique preocupado se você tem insônia ou se tem alguns problemas, se tem algumas dificuldades, se tem conflitos não resolvidos ainda. Deus sabe o que está a passar com você e comigo. Lá em João capítulo 10, verso 3, Jesus chama as suas ovelhas pelo nome. É um texto muito bonito, então ele conhece-nos pelo nome. Salmo diz que ele sabe a nossa morada, sabe o nosso endereço, sabe tudo. Lucas 12, 7, Deus sabe até o número de cabelos da cabeça de vocês. Todos os cabelos estão contados. Não tenham medo, pois vocês valem muito mais do que muitos pardais. E é curioso que os pardais não passam fome, né? Não passam necessidade. Raramente você vê um pardal morto. Quando vê, podem ter certeza que ele não morreu de fome, de inanição. Foi porque ele teve uma colisão ou uma doença, uma praga qualquer, mas não foi por falta de alimentos, porque eles se alimentam. Então, por que nós nos preocupamos com o dia de amanhã, sendo que Deus prometeu cuidar de nós? Agora, é claro que não vamos confiar de braços cruzados, não é? Temos que fazer a nossa parte, estudar, trabalhar, buscar os recursos, porque os pássaros também fazem isso. No Salmo 139, 13 e 16, mostra algo maravilhoso, dizendo desse Deus Criador que conhece tudo a nosso respeito. Eu vou ler com você, é um salmo bonito, apenas alguns versículos. Salmo 139, mostra que Deus nos criou e nos conhece absolutamente tudo.
conhece tudo a nosso respeito. Salmo 139, podem abrir a Bíblia. Vamos ler do 13 ao 16, são 4 versículos. Diz assim: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Então, quando estávamos no ventre da mãe, quando ainda éramos um feto, né, Deus já olhava para o nosso futuro e já sabia, dizia que conhecia tudo a nosso respeito. E Ele conhece mesmo. E não devemos questionar, né, como é que Deus conhece, então se Ele conhece, como é que vai ser isso? Não compete a nós, compete confiarmos nesse Deus que conhece cada um de nós, né? Nós que somos criacionistas, aceitamos o que a Bíblia diz, não é? Não aceitamos que evoluímos, não aceitamos essa teoria que é ensinada nas escolas, que viemos a partir de uma pequena poeirinha, isso foi crescendo, crescendo e chegamos onde nós estamos. A íris dos olhos nós já falamos, os astros em sua perfeita órbita, a gestação de um bebê, a gestação de um animal, os órgãos internos de uma mulher para gerar um filho, algo lindo e maravilhoso que só podia vir das mãos de um Deus sábio e maravilhoso, não é? Tudo perfeito. Mas quando penso nesse Deus grandioso, criador, e ao mesmo tempo que está interessado em mim, eu fico muito feliz, fico confortado. Em 1998 eu tive o privilégio de visitar Israel, fiz lá um turismo, um passeio com alguns pastores do Brasil, e aquilo foi muito bom. Sei que alguns de vocês também viajaram para as terras bíblicas, e lá é muito interessante. Em Mateus capítulo 14, traz a história de Jesus acalmando uma tempestade que aconteceu no Mar da Galileia. Mar da Galileia ou Lago de Tiberíades, é um mar de água doce, né? A água que vem do Rio Jordão, que nasce lá em cima, mais de 1000 quilômetros na África, e vai descendo e desemboca lá nesse mar, que forma um lago gigante, por isso leva o nome de mar. O lago de Genesaré, ou Mar da Galileia, mede mais ou menos 7 quilômetros de largura, por 15 quilômetros de largura, por uns 30 de comprimento. É mesmo grande esse mar. E raramente não tem tempestades naquele local. É um lugar calmo, um lugar tranquilo. Mas a Bíblia menciona que houve uma tempestade muito grande quando Jesus apareceu na quarta vigília da noite, em torno das 3 da manhã, 3, 4 da manhã. Os discípulos já tinham saído 7, 8 da noite para atravessarem ali 20 quilômetros que fosse para o outro lado. Não demorava tanto, mas eles, por causa da tempestade, ficaram debatendo quase a noite toda ali. E Jesus apareceu às 4 da manhã, andando sobre as águas. Parecia um fantasma. Mas depois que os discípulos perceberam que era Jesus mesmo, sua voz, sua cara, eles ficaram todos felizes. Aí apareceu um indivíduo lá, entre os discípulos, chamado Pedro, né, impetuoso, líder. Ele falou: Jesus, se és tu mesmo, manda ir ter contigo sobre as águas. Jesus falou: vem. E ele foi, ele começou a andar sobre as águas, né, para ir até Jesus. E começou a andar, Jesus deu o poder para ele, e como que dizendo: olha, discípulos, olhem, colegas, eu sou superior a vocês. Eu consigo, vocês não conseguem, eu sou bom, né? E de repente ele afundou, e houve pânico ali. Depois diz a Bíblia que Jesus pegou Pedro pela mão, colocou no barco e disse que a tempestade acalmou. Algumas lições aqui. Motivos egoístas geram tristezas e tribulações. Estamos vendo isso, né, na lição da Escola Sabatina, sobre as consequências dos pecados. Deus, para os seus filhos, promete longevidade,
até 1000 gerações. E há crentes, há pessoas que, abençoadas por Deus, passam até dos 100 anos de idade, né? É lindo percebermos isso. Mas motivos egoístas geram tristezas e tribulações. Pedro disse, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Ele queria se aparecer, né? Nós mencionamos. Nos nossos problemas, somos guiados por Deus. Quando lemos os comentários da irmã Ellen White, e é tão bom termos uma profetisa para orientar a sua igreja nos últimos tempos, né? Em Apocalipse capítulo 10, verso 11, diz, é necessário que profetizes outra vez. O movimento adventista não nasceu por acaso, é bíblico. Nasceu tendo como base Daniel 8:14, né? Até 2.300 anos o santuário será purificado, e depois Apocalipse 10, depois da decepção que houve, é necessário que profetizes outra vez. E Deus suscitou a sua igreja para pregar o evangelho nesses últimos dias. Então, nós somos guiados por Deus. Diz no Desejar de Todas as Nações, escrito pela profetisa, os discípulos estavam desanimados e incrédulos e desarrazoados, e Jesus precisava deles para pregar o evangelho. Por isso permitiu a tempestade. Então, naquela região, não era comum ter tempestades desse nível. Então, Deus suscitou a tempestade para dar a lição para os seus discípulos. Assim acontece conosco também. Quando nós não aprendemos por bem, Deus manda uma tempestadezinha para nós acordarmos e sabermos qual é o rumo, qual é o caminho para nós seguirmos. Deus é amoroso, até quando coloca as tempestades na nossa vida. Mas, a outra lição que aprendemos desse evento é que Jesus acalma a tempestade também. Subindo Jesus e Pedro para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoravam. Todos nós passamos por tribulações. Qual é a sua tribulação nesse momento? Qual é a sua? Você tem alguma tempestade que está a solapar a sua vida nesse momento? Segure firme no barco. Segure firme nas mãos de Jesus, que Ele vai dar condições de você ver a tempestade ir embora. Não é? Não há mal que dure para sempre, não há tempestade que dure para sempre. E não há sábado sem sol também, não é? Não há sábado sem sol e nem tempestade que dure para sempre. Viemos das mãos de Deus. Agora, o que é que nós fazemos aqui? Nesta vida passageira, Deus colocou propósitos em nós. Nós não estamos aqui por acaso. Se nós nascemos, é porque temos um propósito. Para começar, nós vencemos os nossos concorrentes, não é? Os espermatozoides concorrentes. Nós nascemos, nós estamos aqui. Nascemos e estamos pelo menos por 3 propósitos. O primeiro propósito, adorar a Deus que nos criou. O ser humano sempre adora algo ou alguém. Fomos criados com um espaço dentro de nós. Se fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, fomos criados com esse espaço que só cabe Deus aqui. Já mencionei isso uma vez. E se nós não colocamos Deus, nós vamos buscar outras coisas ou outras pessoas para tentarmos colmatar, colocar aqui no lugar que só cabe Deus. Aí, quando fazemos isso, vem frustração, vem tristezas, problemas, não é? Então, nós fomos criados para adorarmos a Deus. E nós devemos fazê-lo da melhor maneira, cantando hinos, louvando ao Senhor, estudando a palavra, orando, estando na igreja, falando de Jesus, estando em plena adoração ao Senhor. E eu fico feliz que cada dia de culto aqui nós nos encontramos todos para adoração ao Senhor. Mas, ao mesmo tempo, eu fico um pouco preocupado. Será que nós estamos aqui apenas para cumprirmos o nome de adventistas tradicionais? Uma cultura familiar que eu tenho que manter para não frustrar A ou B? Ou nós estamos aqui verdadeiramente para adorarmos ao nosso Senhor? Porque no céu, o céu é um lugar de plena adoração. E quando lá estivermos, estaremos em plena adoração também, cantando, louvando e estando na presença de Deus. O segundo motivo, porque estamos aqui, é para vivermos bem e felizes. Jesus mencionou em João capítulo 10, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Também mencionei uma vez aqui. E eu repito esse assunto porque é muito importante.
Então nós precisamos desenvolver a habilidade de vivermos com boa qualidade de vida. Devemos aproveitar esta vertente do Evangelho, que Jesus quer que vivamos felizes aqui na terra com as pessoas do nosso círculo familiar, do nosso círculo de amizades, não é? O crente, portanto, é uma pessoa feliz. E o outro propósito, porque aqui estamos, é para ajudarmos o próximo. Cada um tem uma missão, não é? O egoísta não é feliz. Diz a Bíblia, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Então, aquele que oferece, que estende a mão, que ajuda o próximo, esse é verdadeiramente feliz. Aqui estamos para louvarmos a Deus, aqui estamos para vivermos da melhor maneira, dentro do nosso trabalho, vida social, vida recreativa, vida familiar, mas não só, nós precisamos servir o próximo também, devemos ajudar o próximo. Qual é a nossa missão? Qual é o seu alvo de vida? Você tem um projeto de vida para ajudar o próximo? Quando pensamos em projeto, vem logo à nossa mente a ADRA, né? Parabéns você que ajuda na ADRA, é uma boa ajuda, é uma excelente ajuda, mas não precisa ser só essa ajuda. Você pode colocar uma outra ajuda também, um parente, um vizinho, um familiar que realmente precise de você e da sua influência, dos seus conselhos, e não só, também em alguns momentos, da sua parte financeira, não é? Se você dá estudos bíblicos, sabe dar estudos bíblicos, parabéns, mas não precisa só dar estudos bíblicos, pode se envolver numa outra missão. Se você participa do coro, parabéns, Deus é louvado, mas não precisa ficar só com o coro, você pode também avançar um pouquinho mais na missão, pois estamos aqui para servir, não é? Pronto, viemos de um Deus de amor que nos criou. Estamos aqui com propósitos, mas para concluirmos nós precisamos entender agora para onde é que nós vamos realmente. E aqui é que está o X da questão. Porque há uma confusão tão grande na cabeça das pessoas, no mundo religioso, não é? Você já parou para ver como as diferentes religiões e correntes filosóficas encaram a vida após a morte? Você já parou para pensar, você já leu? Sei que sim, sei que você tem amigos, tem pessoas de várias religiões, e assim não é? O Espiritismo, por exemplo, acredita que a morte é apenas uma passagem para a outra fase da vida, para a reencarnação. O islamismo é parecido com a maioria das confissões religiosas, quanto ao destino das pessoas. É o paraíso ou o tormento, quem define é Alá. Alá é o próprio Deus, Criador dos céus e da terra, quem nós acreditamos também. Alá é a tradução para o Islã, não é? De Deus, Criador dos céus e da terra. Mas quanto ao destino, existe paraíso ou tormento. Eles acreditam assim também. O budismo acredita na reencarnação. Aquelas religiões asiáticas, da mesma forma, a maior parte acredita assim. Depois tem as religiões africanas mais fortes, Umbanda, Quimbanda, Candomblé, eles vão mais além, dizendo que a alma, depois que morre, é levada a 7 lugares diferentes. Depois, quando vamos no mundo religioso cristão, não é? No cristianismo mesmo, aí é uma outra confusão também. Há uma outra confusão. Os mormons pensam de uma forma, os evangélicos e protestantes de outra forma, o catolicismo diz que tem purgatório, tem o céu, mas eles estão de acordo que há um inferno a arder para sempre também. Será que a Bíblia ensina isso? Não, a Bíblia não ensina que haverá um inferno a arder para sempre. Agora, o que a Bíblia ensina então? Como é que Deus ensina? Precisamos entender isso antes de concluirmos, né? Como Deus nos criou e nos colocou neste mundo com um propósito, o propósito é servir o próximo, é adorá-lo, Ele também quer levar-nos para junto dEle. Ele que é o nosso dono, então Ele quer ter-nos perto dEle quando Jesus voltar. Ele que nos criou, eu amo tanto a minha criatura errante, então eu tenho que trazer de volta para mim.
Mas antes dele chegar aqui de volta, devido ao pecado, há um processo, há uns esquemas que a Bíblia montou de ressurreição, não é? Tão importantes, em que a pessoa quando morre fica inconsciente, não sabe de nada, está tudo na Bíblia. Então as pessoas têm que entender isso, Deus diz. Tudo no meu tempo, não é do jeito que elas inventaram, não é do jeito que elas acham que é do jeito que a Bíblia diz. E a Bíblia menciona que Jesus vai voltar. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, eu irei para o céu, vou preparar lugares, vou voltar e vou levar-vos para mim mesmo. Depois vamos lá em Tessalonicenses, diz a Bíblia, o Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois diz, nós, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Então, depois da tribulação, depois das pragas, é que Jesus volta. E os filhos de Deus vão estar no mundo quando as pragas caírem, mas não serão atingidos pelas pragas, diferente do mundo religioso protestante hoje, que fala de um arrebatamento secreto. Não é bíblico esse arrebatamento secreto, né? Há uma ordem, há um esquema que Deus montou, que se seguirmos essa regrinha, nós vamos entender perfeitamente para onde é que nós vamos voltar. E Ele vai nos levar para morarmos com Ele, né? Aí nós vamos naqueles textos bíblicos tão lindos, tão importantes, que dizem, Isaías 65:17, pois eis que crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Pois Apocalipse 21:4 também é conhecido por todos, não é? E Deus enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor. Depois Apocalipse 22:3, nunca mais haverá qualquer maldição. Aí renascem as nossas esperanças, não é? Jesus vai voltar. Oba, um familiar, um parente querido que faleceu em Cristo, vai ressuscitar. Eu tenho a esperança de reencontrar o meu querido que faleceu. Eu vou viver para sempre com ele. Que evangelho maravilhoso, não é? Mas o querido que faleceu ainda está lá na sepultura, não sabe de nada. Deus só tem com ele o fôlego, que é o Espírito, não é? Que Deus vai conferir depois na ressurreição. Então, o evangelho nos traz motivação, nos traz alegria. Certa mãe, angustiada e curvada sobre o seu filhinho, muito doente, o filho estava à beira da morte, e ela estava a tentar confortá-lo, falando a respeito de Jesus e do céu. E ela falou das ruas de ouro e da nova Jerusalém. Falou da árvore da vida. Falou do rio de cristal que passa no meio da cidade. Falou também do sorriso dos anjos e do rosto amorável de Jesus. Ela falava para os filhos da luz muito forte que nascia do rosto de Jesus e que no céu ninguém ia precisar de luz. O filho, já com a voz muito tênue, ele disse, eu não posso estar nesse lugar, mãe, porque a luz fere os meus olhos. E a mãe então mudou o rumo da descrição e falou dos instrumentos que os salvos vão aprender a tocar no céu e vão tocar todos. Falou da harpa, dos trompetes, de tantos outros, do violino, né, e de tantos outros instrumentos que os salvos, que os santos vão poder cantar. E o filho disse, mãe, eu não posso ouvir nenhum barulho. E a minha voz é tão fraquinha também que eu não consigo cantar, não consigo falar. E a mãe ficou triste, né, e desapontada pelo seu fracasso em tentar dirigir palavras que não convenciam o seu filhinho ali. Ela simplesmente segurou a mão do filho e o abraçou carinhosamente. E aí então o menino, sentindo-se acarinhado, virou para a mãe e perguntou, mãe, tu vais estar no céu? Ela disse, sim, Jesus vai me levar para o céu. E disse o menino, então eu quero estar onde tu estiveres. É uma história, talvez criada, eu li em algum lugar, mas que mostra exatamente isto que passa conosco, né? Nós estamos aqui nesse mundo cheio de problemas, cheio de dificuldades,
os nossos olhos começam a escurecer, a nossa voz começa a ficar fraquinha, as nossas esperanças começam a diminuir, não é? Em relação a muitas coisas, mas Deus aponta-nos para o céu. E Deus pergunta para nós: vocês querem realmente estar no céu? E nós respondemos: queremos estar no céu. Nós vamos estar no céu com a graça de Deus. Eu pergunto nessa manhã para todos vocês que aqui estão, não só para vocês que já são batizados, não só para o Tiago e a Laura que serão batizados em abril, mas para todos nós que aqui estamos. Queremos estar no céu. Quantos querem estar no céu? Levante a mão. Que Deus abençoe cada um de nós. Viemos das mãos de um Deus que nos criou. Nós não evoluímos. Vivemos esta vida passageira com propósitos. As pessoas precisam de nós, as pessoas precisam sentir o amor de Deus através de nós. Como o menino sentiu o amor da mãe, quis estar no céu, as pessoas precisam sentir o nosso amor e precisam desejar estar no céu porque viram algo diferente em nós. Somos essas pessoas diferentes? Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Que Deus abençoe a ti e a mim, em nome de Jesus. Amém.